Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, uma honra, né, estar aqui conduzindo esse encontro, né. Sou Renata, professora de medicina do Departamento de Ciências da Vida da UNEB e faço parte do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Integral, né, mais conhecido como NEISE, que tem, assim, dentre outras, atribuições atualmente, né, tipo pesquisar e avançar em relação ao entendimento e conhecimento da síndrome de Ehlers-Danlos, né. Então hoje nós teremos uma participação, assim, ultra especial de professora doutora Cássia Benjamin Leal Pires, sobre os avanços na compreensão da genética na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Eu vou deixar que ela se apresente, que certamente será mais pertinente do que a minha apresentação, é sempre bom a pessoa se apresentar. Então é um prazer ter todos aqui, espero que seja, produtivo, como tem sido todos os nossos encontros, especialmente na fase final, né, que a gente realmente vê o quanto o conhecimento teórico faz muito sentido na prática, né, e na vida das pessoas aqui que estão também em busca do conhecimento aí sobre essa síndrome. Então é um prazer, vamos dar início então à apresentação. Boa noite, né, gente? Então, eu me chamo a Cássia Benjamin Leal Pires, sou professora da UNEB já tem mais ou menos uns 12 anos, mas antes eu fui professora da UESC em Ilhéus. Eu sou agrônoma e para a área de saúde, assim, meio que por acaso, né? Dou aula de bioquímica aí na UNEB. Na UESC, quando eu trabalhei lá por 15 anos, eu dei aula de genética, incluindo genética humana, e coordenei um curso de especialização em genética e biologia molecular durante 4 anos, né? E nesse período a gente teve contato novamente com situações na área humana. Mas a minha atuação, por que que eu vim falar com vocês hoje sobre a genética de Ehlers-Danlos, né? Na verdade, eu não estou atuando na área de pesquisa sobre isso, mas a gente está com a intenção de atuar. E isso veio das nossas conversas, eu e a Astria, né? E a gente, um belo dia, conversando ali naquele estacionamento da UNEB, e conversando alguns detalhes, a gente descobriu que a gente tinha algumas coisas em comum, que ela, na verdade, já sabia de antemão que ela tinha a Deixa eu síndrome de ouvir. Ehlers-Danlos hipermóvel, e nessa conversa eu percebi que, gente, ou a minha filha tem isso, é algo parecido, e eu tenho algumas coisinhas disso aí, algumas coisinhas. Então, quando eu lembro da minha infância, e minha irmã está aqui assistindo a palestra, ela vê, assim, a gente percebia que eu tinha um detalhe, por exemplo, eu tinha as pernas arqueadas para trás, né, sempre, e tinha alguns detalhes, assim, que foram poucos, né, não tantos, assim, só um pouquinho de hipermobilidade, mas quando a minha filha já estava com mais ou menos 1 ano e pouco, aí ela teve o primeiro episódio de deslocamento do bracinho, e isso se seguiu, umas 6 vezes, e a gente ficava um pouco assustado porque que isso acontecia, né. E e a gente acabou conseguindo ir no médico especialista aqui em Salvador, e ele identificou: "Olha, não se preocupe mãe, a sua filha, ela tem", ele falou, "distúrbio da hipermobilidade, né, mas não se preocupe, ela vai crescer, vai ficar mais firme e tal, não sei o que, então pronto, passou". Só que aí conversando com a Astrid, a gente viu, assim, a necessidade, né, de que quando a pessoa tem a hipermobilidade, a atenção especial antes é necessária, porque algumas coisas que ela tem hoje já de adulta, né, já dores que ela sofreu, poderiam ter sido evitadas se ela tivesse tomado decisões, mais bem orientadas, né, sobre isso. E a gente, por conta disso, eu acabei sendo chamada aqui para trabalhar com vocês nesse aspecto, e como minha
área, eu não sou da área de saúde especificamente, não tive a formação para isso, né? Então, eu vou dar a minha contribuição naquilo que eu posso fazer, que é o estudo da genética, né? Da Ehlers-Danlos. Então, por isso eu preparei para vocês aqui algumas coisas que eu estudei esses dias, esses tempos aí, né? Sobre a síndrome da Ehlers-Danlos hipermóvel, certo? Para quem não viu ainda, nós estamos fazendo parte de um grupo de pesquisa chamado NACE, e esse grupo está assediado na UNEB. A proposta do grupo é, então, estudar várias, não é fechado para estudar a síndrome de Ehlers-Danlos. A ideia é estudar doenças que têm, de um ponto de vista integrativo, né, de um ponto de vista de mais de um profissional compreendendo aquela doença. E, mais especificamente, estamos com essa direção do CEDH atualmente, certo? E eu me proponho a apresentar para vocês, então, falar um pouquinho da síndrome de Ehlers-Danlos, falar da base genética, como a gente está pesquisando essa base genética, os novos genes, desculpa pelo erro aqui, os novos genes para explicar a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, o que já se sabe, e as linhas de pesquisa, outras que estão colaborando para isso, e as perspectivas para o tratamento dessa síndrome. Então, posso começar? Alguém? Ah. Então, as síndromes de Ehlers-Danlos, que a gente é um nome um pouco diferente, né? Geralmente as síndromes a gente tem essa coisa de dar nome de quem descobriu as síndromes, tudo, né? E hoje a gente sabe que não é só uma síndrome de Ehlers-Danlos, mas a gente tem um grupo de distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, né? Que a gente encaixa como síndromes de Ehlers-Danlos. E ela é caracterizada principalmente por um excesso de mobilidade articular e relacionada a justamente a composição desse tecido conjuntivo. Existem graus de síndrome de Ehlers-Danlos, existem vários tipos, e esses graus, esses tipos, estão relacionados com diferentes sintomas, desde simplesmente a pessoa conseguir colocar o braço fora do lugar onde sentar de uma forma diferente, arquear as pernas de forma diferente, a sintomas um pouco mais graves, como hematomas, problemas nos olhos, problemas até nos ossos, diversos problemas articulares, formação de estrias em locais que não são adequados, formação de apilhamento dentário e vários outros sintomas. E a gravidade vai até, inclusive, a alguns sintomas de dissecação aórtica, né, de problemas assim graves que podem levar à morte. É um conjunto, na verdade, de sintomas, de desordens, certo? Existem, na última classificação feita em 2017, foram descritas de 13 tipos de ehlers-danlos, e esses tipos vão desde ehlers-danlos vascular, ehlers-Danlos o clássico, né? Eh, e vários desses tipos estão descritos, cada um com o seu grupo de sintomas, mas algumas dos pacientes que apresentam tipos assim que não se encaixam nesses 13 tipos bem caracterizados, são então classificados dentro de um espectro de hipermobilidade, desordens do espectro da hipermobilidade ou transtornos do espectro da hipermobilidade. E esses transtornos, eles na verdade são muito próximos da síndrome da hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, mas esses distúrbios aqui acabam
saindo daqueles pacientes que são classificados como SED hipermóvel, mas todos eles fazem parte desse conjunto de distúrbios do tecido conjuntivo. O que nós vamos focar hoje é na síndrome do Ehlers-Danlos hipermóvel, que é a mais frequente entre os pacientes, né? É mais frequente, é, embora seja considerado uma doença rara, né? E nesse aspecto eu estou aqui com uma roupa aqui para lembrar, né? Que essa doença aqui é classificada dentro das doenças raras e o símbolo dela é essa zebra, né? No sentido de ter aquela consideração, né? Que, sim, todo mundo pode, de repente, uma coisa que deu zebra, né? Que pode estar relacionado com uma doença que não é, uma coisa que não é tão comum de acontecer, mas isso pode acontecer, né? Que é a síndrome de Ehlers-Danlos, no sentido de ser uma doença rara, mas que as doenças raras acontecem e estão aí, e, e às vezes mais frequentes até do que a gente pensa, porque está relacionado com o diagnóstico, né? Nem sempre o diagnóstico é tão, é tão claro, às vezes nós temos alguns problemas de chegar nesse diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos. Essa classificação, como diferenciar a Ehlers-Danlos hipermóvel das outras Ehlers-Danlos, foi uma coisa que precisou ter um consenso sobre isso, porque estava existindo algumas confusões e que eh, dão uma certa dificuldade para os médicos na questão do diagnóstico, no tratamento, e tal, né? Então, por conta disso, foi feita uma classificação internacional das síndromes de Ehlers-Danlos. Em 2017, saiu esse consenso, e ele está baseado principalmente acrescentou um pouco de rigidez a uma pontuação de Benton que era utilizada anteriormente para classificar essas doenças, né? E essa classificação acabou, então, excluindo diagnósticos alternativos a essa classificação de Bento. Então, para isso, o paciente tem que ser classificado com maior de 5 pontos dentro dessa classificação de Bento, que tem relação com o tipo de sintoma, o tipo de flexibilidade, o tipo de, de coisas que o paciente consegue fazer com o corpo pelo fato de ter essa hipermobilidade, né, presente. Então, ele tem que preencher esses critérios, e se não preencher esses critérios, excluindo os diagnósticos alternativos, então ele é incluído como paciente com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Aí vem a pergunta, é hereditária? Né? Então, o que nós vimos, então, é que, na verdade, todas as síndromes de Ehlers-Danlos, essas 13 que foram classificadas, e atualmente existem mais algumas, né? Eu já coloquei essa tabela aqui, na verdade já existem 15, mas ainda falta a classificação dessas 15, 13 são de fato classificadas. Então, o que acontece? Todas elas têm uma característica de serem doenças genéticas monogênicas, certo? Tem tipo de herança para essas doenças, e várias delas, a maioria, já tem inclusive os genes causais dessas doenças, né? Quem são os genes que são afetados para que aqueles pacientes possam apresentar essa doença. Então, como vocês veem aqui, algumas delas, como a sede clássica, ela tem a característica de ser autossômica dominante, e outras apresentam a característica de serem autossômicas recessivas. Para a gente lembrar aqui, eu acho que todo mundo lembra disso, é a coisa que todo mundo estuda no segundo grau, né, sobre a genética, e às vezes a pessoa até gosta de ficar brincando dessa questão aqui, né, de ficar entendendo essa questão da genética, mas lembrando que
a autossômica dominante, quando uma doença é classificada como autossômica dominante, o paciente pode herdar apenas de um dos pais essa doença, ou essa característica, né? Esse fator. Basta um dos pais ter essa característica e passar para ele que esse paciente apresenta, então, a doença. No caso, quando a doença é recessiva, é necessário que os dois pais contribuam para que aquele paciente apresente a doença. E nesse caso, voltando aqui, né, então, tem eh, vários aqui que são autossômicas recessivas, certo? E aí tem essa sede cifoscoliótica que é recessiva, então os genes aqui já que determinam, certo? Mas a sede hipermóvel, interessante, é que ela tem uma característica de ser autossômica dominante, mas ela não tem ainda a base genética distinta, a base genética já compreendida completamente. E isso, apesar dela ser dessas síndromes de Ehlers-Danlos a mais frequente, ela é que ainda deixa a gente sem respostas completamente. Então, o que acontece? Se a gente conhecesse exatamente quais são os genes da hipermóvel, a gente poderia fazer alguma coisa? Talvez, talvez não, porque várias dessas daqui já têm também os genes conhecidos e muita coisa não se pode fazer. Mas, atualmente, a medicina e as ciências biomédicas estão evoluindo muito para terapias mais direcionadas, quando você conhece exatamente quais são os genes. E aqui eu estou mostrando para vocês uma página do Centro Nacional de, de Medicina, né, um, Centro Nacional de Biotecnologia e Informática, dos Estados Unidos, mas tem várias outras dessas bases de dados, em que a gente tem, então, crescido nessa questão de conhecer as bases genéticas das doenças e disponibilizar essas informações, e isso tem provocado vários estudos de busca de terapias direcionadas, né? Inclusive terapias que possam corrigir alguns defeitos gênicos, que a gente chama de terapia genética, e tem uma tendência mundial para a busca dessas terapias, né? E quando você conhece mais os genes, e os produtos dele, você pode fazer mais coisas a respeito disso. Nem sempre, né? Mas isso pode dar uma possibilidade, inclusive possibilidade de medicações que possam não necessariamente corrigir o defeito genético que a pessoa tem, mas que possa fazer com que a pessoa suporte determinadas condições que aquela patologia pode causar. Então, aí vem a questão, como é que a gente, então, estuda a genética da Ehlers-Danlos hipermóvel, porque a gente não conseguiu ainda, né, entender. Então, o estudo dos padrões de herança da CEDH, da Ehlers-Danlos hipermóvel, já tem sido feito para várias famílias, então tem estudos que chegaram, então, a essa conclusão de ser uma doença dominante, certo? Só que a gente observa que nessa CEDH existem muitas coisas que acontecem em paralelo. Então, algumas doenças em paralelo, né? Algumas comorbidades em paralelo, que aí acabam fazendo com que essas análises desses padrões de herança fiquem confusos, né? Então, não saiam os heredogramas assim bem clássicos, porque você tem diferenças assim de expressividade. Então, às vezes a pessoa ela é hipermóvel, mas ela, como por exemplo, eu não tenho muitas situações. Eu tenho as pernas arqueadas, está melhor agora com a idade, e tudo, mas eu já tenho minha filha que já teve mais deslocamentos, já tem outras situações. E a outra coisa é que nem sempre, isso a gente chama da expressividade variável, né? Mas às vezes a pessoa tem
até a genética para aquilo ali, mas ela não manifesta. Então, a gente diz que ela tem a penetrância reduzida, certo? No caso da sede hipermóvel, essa penetrância não é tão reduzida, mas não é 100%. É uma penetrância até alta, de 70% acima, mas isso significa que tem gente que tem a genética toda para isso e não desenvolve. A outra coisa é que é uma condição muito influenciada pelo sexo. A gente observa que as mulheres apresentam uma, uma, me- uma manifestação da sede H muito maior do que em homens, embora aconteça também em homens, nas mulheres a frequência é maior. Então, tem uma influência clara do sexo em todos os artigos de epidemiologia relacionados à sede H, e dá para a gente ver. É, aqui, por exemplo, tem vários relatos de casos, vou demonstrar aqui, mas é, de situações que a pessoa tem a doença, tem várias condições, mas tem muitas coisas, como é esse relato de caso aqui, tem as outras coisas associadas, confundindo. Então, dá um pouquinho de dor de cabeça. Para entender e compreender melhor o que a sede H eh, pode fazer, né? Então, o que que ela, qual é a causa exatamente, que base genética a gente tem para explicar essa, já que ela é uma doença autossômica dominante, qual é a base genética? Então, a gente tem que tentar se debruçar em várias situações. Então, uma das coisas que tem sido feita para entender melhor é analisar a expressão gênica de, de, de pacientes. A expressão gênica a gente diz que é o seguinte: a pessoa tem a sua base, tem o gene lá com defeito, algum gene que vai então ser expresso. A gente diz que a expressão é justamente eh, se aquele gene começar a funcionar. Para funcionar, ele tem que produzir um RNA. Esse RNA tem que ir para o citoplasma. Esse RNA, então, vai ser utilizado para produzir proteínas. E as proteínas têm que ser, então, úteis para alguma coisa lá na célula. E, para a gente entender isso, o que acontece? Como é um grupo de doenças relacionado ao colágeno ou um grupo de doenças relacionadas ao tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele é espalhado pelo corpo todo, né? Então ele está em vários, revestindo órgãos, nas juntas, na formação de vasos sanguíneos. Então tem várias situações em que o tecido conjuntivo está espalhado, né? Então, ou seja, ele é uma condição constitutiva do corpo. Mas como estudar isso? Então, tem que ter amostras para você ir levar para o laboratório e conseguir estudar. Então, existem várias situações. No caso da sede hipermóvel, o que que a gente tem feito? Então, feito biópsias, né, de tecidos de pacientes que têm hipermóvel. E essas biópsias, então, são levadas, então, são tiradas um pouquinho das células, né? Um exemplo, os fibroblastos, né? E são cultivados em laboratório, e aí se utiliza marcadores para ver se esses se essas células têm diferença em relação a pessoas que não têm sede hipermóvel, aí você compara as células crescidas de pessoas que não têm hipermóvel com as células crescidas de pessoas que têm a hipermobilidade. Pode-se também extrair os RNAs desses tecidos, né? E observar as sequências desses RNAs, que genes eles correspondem, né? E comparar entre pessoas que têm a doença e pessoas que não têm a doença. Pode-se estudar também as proteínas obtidas a partir dessas células que são cultivadas, né? E aí observar diferenças, como, por exemplo, diferença de presença da proteína, ou então, aqui, como no caso, teve uma ligeira diminuição da quantidade total aqui de colágeno, certo? Então, são tipos de experimentos que a pessoa
que os cientistas fazem, né, para tentar acompanhar o que é que está acontecendo com a CDH, para ver se tem ideias, né, da fisiopatologia para poder chegar na conclusão da base genética. E isso está crescendo, né, atualmente, porque agora nós temos outra condição de pesquisa, que é o auxílio de sequenciamento de DNA, sequenciamento de sequenciamento de genes específicos, do genoma completo, estudos de genomas de vários pacientes ao mesmo tempo, em larga escala, que a gente chama de DWOS. E aí, com esses DWOS, a gente pode fazer estudos de randomização mendeliana, fazer que você isola vários fatores e fica com eles como se estivesse fazendo as coisas aleatórias ali, né? Para ver se essas condições explicam alguma coisa que está acontecendo com a CDH. Então, além disso, lógico, os estudos de células, de tecidos, tudo está bem avançado, então tem muita coisa que pode ser feita atualmente. A questão é que, como é uma doença rara, né, toda doença rara, então tem que ter aquele grupo de cientistas que resolve não estudar uma diabetes, não estudar uma coisa assim que é mais comum para todo mundo e se concentrar em uma doença rara, né? Mas tem crescido o estudo de CDH, porque tá relacionada, né? Então, a gente está vendo que tem várias situações que poderiam ser explicadas pela CDH e que ainda não foi resolvido, né? Uma das coisas, por exemplo, que tem feito os pesquisadores buscarem mais estudar essa doença é que a CDH tem uma questão com a fibromialgia. Então, vários dos pacientes que têm fibromialgia, na verdade, eles têm também CDH. E esse diagnóstico fica confuso, né, entre quem tem a fibromialgia, né, que é uma coisa que deixa a pessoa um pouco incapacitada, né, com situações muito complicadas de dores, né, por todo o corpo. Então, esse crescente estudo da CDH está animando um pouquinho a gente. Ainda falta muito, na verdade. Então, para esse estudo, então, as pesquisas estão em andamento, mas essas dificuldades nesse estudo da genética da CDH estão relacionadas a essa condição, né, de ser uma herança de padrão dominante, influenciada pelo sexo, mas que tem expressividade variável, penetrância variável também, e ausência de subgrupos, porque o que tem sido observado é que parece que a própria CDH, mesmo separando ali naquela classificação de 2017, separando dos distúrbios do espectro da hipermobilidade da CDH, mesmo assim, existe a necessidade de separação em mais subgrupos para poder estudar melhor de forma genética. Então, para ter essa compreensão da parte genética, então, os estudos começaram com estudos de gêmeos, certo? Para confirmar que era genética mesmo. E nesses estudos de gêmeos, o que que se faz? Analisa se pacientes que são gêmeos têm a mesma característica genética, apresentam a doença também, né? E isso tem que ser diferente de quem que estão no mesmo ambiente, que são gêmeos dizigóticos, né? Tem genéticas diferentes, mas estão no mesmo ambiente. Então, essa diferença faz a gente entender se é ou não genética. Então, no caso aqui da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, então, 60% dos pacientes desse grupo aqui de 483 pares de gêmeos femininos apresentou as mesmas características de Ehlers-Danlos hipermóvel. E nos gêmeos dizigóticos, essa característica foi menor que 50%. Então, a conclusão que chegou é que é um distúrbio de tecido conjuntivo, autossômico dominante, influenciada pelo sexo e de natureza variável, né? Então, o que acontece? A próxima etapa, que prosseguiu para o estudo genético da Ehlers-Danlos foi
Então, entender essa diferença que está tendo, essa classificação de 2017, então já está sendo questionada, certo? Para ver se realmente são características distintas. Então, nesse estudo que foi feito, eles compararam os fibroblastos cultivados de pacientes com CDH, adultos, né? E adultos controle, e eles observaram que existia um desarranjo da matriz celular, certo? Uma expressão anormal de grupos de vários grupos de proteínas, entre eles proteínas que estão relacionadas à matriz extracelular, que é o de se esperar, porque o tecido conjuntivo, a característica do tecido conjuntivo é ter uma matriz celular diferenciada, né? Então, com várias proteínas importantes aí para a manutenção dessa, ou da elasticidade, ou proteínas que estão relacionadas a fibras, né? Que são os colágenos, principalmente, proteínas de adesão, e foi observado, então, que as integrinas que fazem parte desses tecidos com pacientes que têm CDH, elas estão associadas à actina do tecido muscular liso e não da beta-actina. Então, essa é uma actina um pouquinho diferente em relação à beta-quitina. E essa associação parece que é um diferencial entre os dois tecidos. Mas tem também essa diminuição, ou essa expressão anormal da beta-caderina, dessa snail, né, que é essa proteína importante aqui para a formação desse tecido conjuntivo. Então, baseado nisso, eles continuaram os estudos, né, dessa Ehlers-Danlos hipermóvel e da Ehlers-Danlos, dos distúrbios da hipermobilidade que não são classificados como Ehlers-Danlos, e eles viram que na hora que pega essas expressões diferentes desses genes, né, os grupos que foram separados foi somente o grupo controle do grupo dos pacientes que tinham hipermobilidade, não importa se estavam classificados como CDH ou como transtornos do espectro da hipermobilidade ou distúrbios do espectro da hipermobilidade. Então, eles chegaram a essa conclusão, ó, não separa aqui esses grupos, certo? Então, parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa quando comparado a esse sintoma de hipermobilidade. A outra coisa é que eles conseguiram identificar alguns genes, certo? Que diminuem a expressão nos pacientes que têm a hipermobilidade e genes que aumentam a expressão quando tem a CDH e o distúrbio o espectro de hipermobilidade. Então, entre esses genes que diminuem, é, então tem o FOS aqui, tem TNXB, que a gente vai ouvir falar depois, e entre os genes que aumentam a expressão, então tem o COL2 e outros aqui que cada um com sua função. Então, isso faz o quê? Eles concentrarem um pouco nas pesquisas para ver se esses genes estão relacionados com os sintomas que estão presentes ou se eles são relacionados com a causa, se algum deles é a causa básica, né? Então, como esses dois grupos aqui não se separaram, então esses autores, eles advogam que, na verdade, não essa classificação de 2017, ela não contempla bem em nível molecular, não contempla bem esse grupo, certo? Que, na verdade, os dois seriam diferentes expressões de uma mesma patologia, do mesmo grupo de patologia, certo? E se isso não contempla, qual é o detalhe? É que a CDH, ela é considerada rara e a incidência, né, de 1 para 5.000 pacientes, né? De 1 para 5.000 pessoas. Então, a frequência é bem mais rara. Mas se isso aqui estão juntos, essa incidência é estimada em 1 para 500. Então, seria uma coisa muito mais frequente
do que é defendido para CDH, que é observado para CDH. Então, nesse aspecto, talvez seja por isso que a gente vê e fica duvidando, às vezes, que é uma doença tão rara assim, talvez não seja tão rara, né? Porque talvez seja o agrupamento desses grupos. Então, nessa busca, então, da expressão desses genes, o que é que poderia ser a causa da CDH? Então, essa última revisão aqui já agrupa alguns genes que já estão sendo analisados, já estão sendo estudados e que apareceram algumas variantes, algumas alterações em relação a esses genes, certo? E que apareceram em pacientes com CDH, certo? Que tem esses sintomas específicos, e são genes candidatos, né, a serem genes causais da CDH. Desses daqui, vários grupos já estudados, esses genes aqui específicos, DNXB, o beta-gal 7, né, e o colágeno, e esses outros aqui, eles já foram medidos com relação à expressão, ou seja, não é somente estar lá no DNA, quer dizer, está no DNA com alguma mutação, mas, além disso, já foi detectado os produtos deles, a diferença nos produtos desses genes. São produtos mais expressos ou menos expressos. E aí, a busca continua, né? Outros autores agora, você vê que 2021, 2023, 2024, então está crescendo, então está aumentando a quantidade de genes que está sendo identificado principalmente em cultivo de fibroblastos, né, de pacientes, então já tem vários desses aqui associados, certo? E interessante, apareceu essa metaloprotease aqui da matriz, esse MMP9, que é um gene que tem chamado a atenção, certo? E vários desses outros alternativos, né? Essa integrina que ativa a sinase, né? E, e vários outros. Nesse estudo aqui, eles fizeram o perfil proteômico, né? Pegaram todas as proteínas de pacientes que têm CDH, vezes pacientes que não têm CDH, e aí eles encontraram várias expressões alteradas, realmente a beta-actina, aquela beta-actina tecido muscular liso, e algumas relacionadas ao citoesqueleto, várias, né? E essa aqui chamou a atenção. E eles classificaram esses autores aqui como uma proteína com potencial, um potencial para algo terapêutico, certo? Então, eles começaram a estudar um pouquinho mais quais os genes que estão sendo, tendo alterações na expressão e quais poderiam ser alvos terapêuticos, por quê? Porque dependendo do sintoma que a pessoa apresenta, às vezes precisa modificar, por exemplo, a síntese do colágeno, vamos supor assim, né? Então, fazer com que seja mais sintetizado ou menos sintetizado. No caso da CDH, a gente vê que as proteínas não estão muito relacionadas à síntese em si do colágeno, mas a sua regulação, a espessura do colágeno, a elasticidade do colágeno, então talvez seja relacionado realmente a outras proteínas, como está aparecendo aqui, que estão nessa rota, né, de produzir esses detalhes na expressão dessas proteínas. Então, esses outros autores aqui, o mesmo autor, então, ele prosseguiu estudando, então, essas metaloproteases, certo? Então, vendo desse perfil proteômico, né, que realmente está relacionado à matriz extracelular, parece que é uma coisa que está realmente interferindo, como é esperado, né, que a gente vê o resultado disso. E aí, o foco deles nessa metaloprotease já prosseguiu para estudar um componente, uma medicação, no caso a doxiciclina, que inibe essas metaloproteases,
Então, ele fez esse experimento, certo? Esses experimentos em cultivos de fibroblasta, certo? E quando ele utilizou a dioxiciclina, após 48 horas, o que aconteceu? Ele teve quase que uma restauração do tecido, certo? Uma reorganização, um, uma expressão do tecido um pouco mais próximo do, do tecido original, do controle, certo? E houve uma diminuição desse receptor aqui, alternativo da integrina. Eles perceberam isso, então já começa a pensar, ó, talvez seja por aí, certo? E com isso eles viram que isso aqui é dose dependente também, né? Então é um possível alvo de regulação, né? Dessa expressão dessas proteínas e que pode talvez trazer um tratamento de recuperação de alguns pacientes, certo? Vários estudos estão ainda em andamento, tem relacionados aos genomas, tem os de Woz. O detalhe é o seguinte, é que apesar de já ter estudos baseados em genomas, esses estudos ainda são em pequena quantidade em relação ao todo que representa. Então, vocês vão ver aqui estudos que eu mostrei, que eu vou mostrar aqui, que assim, 170 pacientes, algumas coisas assim, que é alguma coisa já, mas precisaria ter um volume maior de informações, né? E isso é uma coisa que, lógico, vai depender do incentivo que a gente receber para estudar mais pacientes com essa condição. Então, nesse estudo aqui de 2024, tá bom? É, super novo. Então, apareceram algumas variantes aqui do col 12A1, que vocês vão ver col 12A1 é característica de uma das síndromes de Ehlers-Danlos, ele tem esse gene modificado, só que apareceram variantes diferentes, certo? E essas variantes diferentes deram sintomas nas pessoas mais de CDH hipermóvel do que de CDH ou de sede vascular, por exemplo, certo? Que é outro tipo de Ehlers-Danlos. E apareceu esse gene aqui que ele encontrou mais ou menos 13 variantes com esses genes aqui, mas não diz exatamente, lá no material suplementar tem as variantes, então a lista dessas variantes, e ele chamou atenção, esses autores aqui chamaram atenção de que é um gene relacionado à contratilidade do músculo liso venoso, né? De adesão, diminuição da massa óssea trabecular, então talvez esteja relacionado àqueles pacientes de CDH que têm fragilidade óssea, que quebram mais fácil, ou talvez seja mais próximo um pouquinho da osteogênese imperfeita, né? Tem alguma fragilidade óssea ali, certo? Então, mas é um estudo ainda pequeno, né? 87 mulheres, 22 homens, mas já é alguma coisa para ser estudado. Esse outro estudo aqui ainda não foi publicado, a gente está ansioso para saber se vai ser realmente aceito pela comunidade científica. Ele está aqui no preprint, que é um estudo em que eles, a partir de 2 pacientes, também é um estudo baseado em um pequeno número de incidência, né, de pacientes. Então, nesse grupinho de pacientes aqui, apareceu uma alteração nesse calicreína 15, certo? Nessa família. Só que depois eles pegaram 197 pacientes e de CDH e fizeram enriquecimento de variantes, ou seja, buscaram no genoma a presença daquelas variantes nesse gene de calicreína, eu botei aqui em inglês, desculpa, em português, buscaram essas variantes e encontraram realmente nesses pacientes que 76 desses pacientes apresentaram variantes da calicreína, sendo que 48 ainda não tinham sido descritas, né? Dessas variantes não tinham sido descritas.
Então, desses pacientes, 65 apresentaram uma variante rara para o gene calicreína. E o que acontece? Apesar de ter uma incidência baixa na quantidade de genomas que já foi publicado, nesses pacientes com CDH, houve a presença dessas variantes, certo? Então, eles fizeram todo o estudo de herança, né? Padrão de herança, tal, a expressão do gene, onde estava. Só que eles foram um pouquinho a mais, eles fizeram um estudo funcional. Deixa eu ver o que é que essa proteína está presente, porque a calicreína 15, ela aparece expressa em alguns tipos de câncer, principalmente câncer de próstata. Então, é um marcador de, de, de gravidade, né, do câncer de próstata, parece que câncer de ovário também. E aí eles fizeram, então, esse estudo funcional. Então, eles clonaram o gene, expressaram tudo em camundongos, tá? E fizeram o estudo, assim, de alteração do gene, fizeram o animal modelo, né, o camundongozinho sem a presença do gene, ou com o gene, sem a presença do gene, não, sem a presença, com aquela mutação, certo? Então, ele tem o gene, mas com aquela mutação, o camundongozinho sem a mutação. Então, eles fizeram esses estudos e eles viram que, aí mediram o dedão do camundongo, fizeram aquelas medições todas para ver o que estava acontecendo com o tecido conjuntivo e tal. E aí eles observaram que quando tinha essa mutação, então os tendões ficaram mais elásticos, teve uma redução no diâmetro das fibras de colágeno e teve uma tendência a prolapso de válvula e uma válvula mitral e um diâmetro da aorta aumentado, que o diâmetro da aorta aumentado pode indicar que pode ter um problema de rompimento aórtico, né? Em alguma condição. Então, isso, esse gene parece ser uma coisa que possa explicar a CDH. Estamos aguardando que esse estudo seja avaliado, mas de qualquer forma, nem todos os pacientes de CDH vai ter esse gene mutado, então pode ser outros também, certo? Mas, já que nessa condição ainda não se sabe exatamente quais são os genes que causam a, a CDH, então vamos estudar coisas que estão relacionadas aos sintomas que aparecem com CDH. Então, um sintoma que preocupa bastante quem tem CDH é a questão da ativação mastocitária exagerada, né? Que eu estou chamando aqui de SAM. E essa condição pode levar a situações como anafilaxia, né, que é um problema sério, mas em uma condição menos grave, assim, responsável por rinite alérgica, né, condições de ter condições de alergia também, assim, para várias situações, né. Então, essa produção de mastócitos está relacionada a pacientes com CDH acabam tendo uma frequência maior em pacientes com CDH que tem a presença dessa ativação mastocitária. Nesse caso, então, esse grupo de pesquisadores aqui, então, ele está focando em estudar como é que essa ativação mastocitária se dá, quais são os genes relacionados a CDH. E aí eles fizeram algumas observações. Eles viram, por exemplo, que pacientes com CDH têm coisas semelhantes a pacientes com SAM, como, por exemplo, o aumento de triptases, estaminas, quimases, né, e outras, e diminuição de algumas citocinas. E eles observaram que 1 em cada 3 pacientes com SAM tem CDH. Então, lá se vão os estudos focar em CDH para tentar entender essa situação. Então, eles fizeram proteômica, transcriptoma, né? No caso aqui foi um transcriptoma, pega todos os RNAs dos pacientes, né? Que tem isso.
E aí eles encontraram alguns grupos de genes, certo? Encontraram o grupo dos genes do colágeno, o grupo dos genes das galactinas, e acharam aqui proteínas relacionadas ao muco, né? Glicoproteínas, acharam metabolismo de retinóides e do colesterol, é, glu- um grupo de genes aqui relacionado a mitocôndrias, né? A complexo 1 mitocondrial e esses aqui de processamento de antígenos. Então, eles fizeram essa relação, tudo isso aqui em pacientes com CDH, e eles viram que há uma diferença entre outros pacientes que têm outras síndromes de Ehlers-Danlos com a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Então, eles conseguiram agrupar alguns genes específicos, né, que se separam, e aí entre esses genes específicos estão esses aqui, que alguns deles relacionados ao sistema imune, né? E 94% de pacientes com CDH tem pelo menos uma variante nesses genes aqui, nesses 5 genes. Tem outros, mas esses aqui chamaram a atenção, certo? Deles. E essa outra interação de proteínas que eles fizeram, né? Eles encontraram, então, esse grupo aqui em amarelinho, são o grupo de genes que relacionados, né, à resposta inflamatória e essa regulação positiva de interleucina 10, que é relacionada em pacientes com CDH, certo? Então, eles encontraram esses genes, entre eles tem esse daqui, que eu achei interessante, que é relacionado à mineralização óssea, à diferenciação osteoblástica, certo? E eles fizeram, então, até agora, esse conjunto aqui de genes que são possíveis candidatos. Então, está aumentando os estudos, né, para CDH, certo? Mas eles estão com hipóteses. E dentro das hipóteses deles, o que está crescendo, né? É que, na verdade, o defeito seria uma renovação anormal da matriz extracelular. Então, quando tem essa renovação anormal, acaba gerando uma inflamação, que a inflamação acaba resultando na estrutura normal da MEC e que acaba gerando sintomas. Então, trabalhando nessas hipóteses, eles estão indo para frente, então, e procurando outros genes associados. Tem esse aqui que já foi identificado em pacientes com a sede clássica, que eles estão supondo também, está começando a estudar para a sede H, porque é um gene que está relacionado, é um gene de mitocondrial, né, relacionado à mitocôndria, mas que se encontra nos tecidos, na pele, por exemplo, né, no tecido na epiderme, é, e nessa hipótese que eles defendem aqui na teoria do estresse oxidativo da doença, né, então o desequilíbrio das espécies reativas de oxigênio estaria, então, relacionado à produção, a uma formação defeituosa da matriz extracelular, porque a SOD3, ela tem esses sítios funcionais, né, na região da proteína, que a gente chama de C-terminal, que pode se ligar ao gene do colágeno tipo 1, e da fibulina, né, que estão relacionados à matriz extracelular. E esse gene, como está presente, né, nessas células da epiderme, então poderia ser uma resposta também. Então, é uma hipótese, vai que, né? Mas, enfim, o que tem à vista aí são todos esses genes, certo? Sendo que o que eu achei mais, assim, promissor, porque, assim, foram para estudos funcionais, é essa metaloprotease e a calicreína, certo? Sendo que esse TNXB também, eu esqueci de marcar aqui, ele também apareceu em alguns pacientes e com variantes importantes, certo? Mas esses novos genes que estão sendo estudados, vários aqui conhecidos, já apontam então para tratamentos e para diagnósticos, né, no sentido de produzir alguma coisa que vá nos ajudar. Então, aí nós temos, a partir de entender
quais são esses genes, o que pode ser feito com eles, onde eles estão relacionados. Então, nós vamos ter várias questões aí para responder, né? Então, vários projetos de pesquisa, várias coisas para serem entendidas, para tentar desvencilhar essa base genética da Ehlers-Danlos hipermóvel, certo? E esperando a contribuição de cada um de vocês, de nós, né? Essa proposta da gente fazer esse 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 esforço para estudar um pouco mais essa doença ou esses distúrbios, né? Que não necessariamente vai culminar em doença, mas que a gente agradece para quem se debruçar aí e for atrás dessas informações, tá bom? Agradeço. É isso que eu tenho para falar para vocês.